Fala, meus vestibulandos da Universidade de Brasília. Vamos aqui com mais uma dúvida aí de vocês. Vocês pediram aqui nos comentários e a gente vai gravando os vídeos aí assim que possível, respondendo as questões levantadas aqui, beleza? Selecionei aqui duas dúvidas que coincidiu, ficou algo meio parecido aqui. E eu já quero agradecer a galera que enviou, já vou mostrar quem enviou aqui essas dúvidas, mas acho que é a dúvida de muita gente aí. Como funciona a ordem das cotas? É o vídeo aí de hoje, nós vamos discutir aí como é que funciona isso, não só na questão do vestibular, mas isso também para o PAS-UNB, né, acesso Enem, o sistema de cotas aqui na Universidade de Brasília, em qualquer processo aqui, vai seguir mais ou menos essa lógica, tá? Pelo menos para os principais processos ali da universidade. Então vamos lá, iniciando aqui o entendimento, tá? Mas antes mostrando aqui, né, que essa foi uma dúvida aqui da Lohane, e também teve aqui do Matheus, tá? O Matheus, inclusive, mandou várias dúvidas já e eu tô devendo ele, tô tentando responder aqui. Obrigado, Matheus, aí, mandou uma série de dúvidas ali, né? E comentou lá, elogiou o material. Obrigado, viu? Pelos comentários ali também, Matheus. Estamos junto aí, viu? Olha só, começando aqui pela da Lohane, né? Ela falou que gostaria de tirar uma dúvida no edital, no item 2.3. Ele não indica a prioridade de preferência de vaga. Nesse sentido, caso eu não me classifique, por exemplo, na cota de renda, eu não concorro no Sistema Universal? É uma coisa que ela perguntou, né? E aí o Matheus perguntou, Vini, um participante PPI com renda, né, baixa renda, ao obter um desempenho na prova que o classifica, por exemplo, no sistema menos restritivo, PPI renda alta, esse participante selecionado é selecionado ocupando a vaga no sistema menos restritivo, é isso? Então, assim, juntando as duas dúvidas aqui, eu vou tentar responder aqui, trazendo aqui os pontos do edital que vão falar disso aqui e exemplificando para vocês, de repente, ficar mais claro aí, tá bom? Então, vamos lá, respondendo as dúvidas aqui. A primeira coisa, a Lohane levantou o ponto 2.3 do edital. O ponto 2.3, ele fala um pouco ali da questão da cota de escola pública, né? E ele mostra mais ou menos qual é a divisão das cotas. E, de fato, o ponto 2.3, né, o item 2.3 aqui do edital, ele não fala qual é a ordem de preferência, né, de seleção, né, dessas vagas. Ele fala que existem essas vagas, mas ele não fala qual é a que o candidato vai ser selecionado primeiro, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, aqui ele vai falar que nós temos o sistema de cotas com renda de escola pública, né, com renda bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, a renda bruta superior a um salário mínimo, a gente vai ter a cota também preto, pardo, indígena, quilombola, né, e vai ter também a cota dos que não se autodeclara preto, pardo, indígena ou quilombola, além da cota de deficiência, né, e também a gente vai ter a cota para negros. E aí, ó, vocês têm que entender que essa cota, quando ele diz aqui cota para negros, ele está falando aqui daquela cota para negros lá da Ampla, tá? Ele está falando daquela cota lá da Ampla, porque lá na Ampla a gente tem ali o Sistema Universal, certo? Que é o Sistema 1, e o Sistema 2, que é cota para negros, tá? Quando ele cita explicitamente assim, cota para negros, ele está se referindo à galera da Ampla, do Sistema Universal. Quando ele fala autodeclarado, preto, pardo, indígena, quilombola, ele está se referindo à escola pública, tá? É a primeira coisa que a gente já tem que ficar ligado. Então, olha só, o 2.3 não fala dessa questão da ordem, né? Aí a gente tem o item 4.2 do edital, que ele vai falar bem assim, ó. Uma vez comprovada a condição de egresso de escola pública, o candidato concorre nesta condição, ou seja, estudante de escola pública, só que dentro da cota de escola pública a gente tem várias subcotas. Então ele está falando que o candidato poderá ser enquadrado em uma das 8 possibilidades abaixo. Então, quais são as 8 possibilidades que nós temos? Então, possibilidade 1, candidato egresso de escola pública, ou seja, escola pública com renda bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita que tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola. Esse sistema aqui a gente chama de sistema 3, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Segunda possibilidade, né? O candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que se autodeclarou preto, pardo, indígena ou quilombola, mas que tem deficiência. Esse candidato aqui a gente vai chamar de sistema 4, tá bom? E aí a terceira possibilidade,
a gente vai ter o candidato egresso de escola pública, né, estudante de escola pública com renda bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio que não tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena e quilombola. A gente vai chamar esse candidato aqui lá do sistema 5. E a gente vai ter a mesma coisa, né? O candidato de escola pública com renda baixa que não se autodeclarou preto, pardo ou indígena, só que candidato com deficiência. Nós vamos chamar isso aqui de sistema 6, tá? E a gente vai ter aqui ó, a quinta possibilidade, que agora é para renda superior. São as mesmas possibilidades, as mesmas 4, só que com seus equivalentes aqui na renda superior. Então, se aqui a gente tinha o candidato renda baixa PPI sem deficiência, a gente vai ter o equivalente a ele, que é o sistema 7, que é o candidato de renda alta, maior que um salário mínimo, com racial, com cota racial, que vai ser o sistema 7, que se autodeclarou preto, pardo, indígena ou quilombola. Aí a gente vai ter o equivalente a esse sistema, só que PCD. Então a gente vai ter o sistema 8, que é o candidato de renda maior que um salário mínimo per capita, que se autodeclarou preto, pardo, indígena ou quilombola e que possui deficiência. Aí a gente vai ter o sistema 9, que é o candidato que se autodeclarou renda maior, escola pública, renda maior, não racial. Esse candidato que não se autodeclarou preto, pardo, indígena ou quilombola. E a gente vai ter o equivalente a essa cota, só que a versão PCD, que é o candidato escola pública, renda alta, não racial, com deficiência, tá? Então, são 8 sistemas que nós temos dentro da cota de escola pública. São 8 subsistemas, na verdade, né? E aí, qual que é a ordem, né? Qual que é a ordem que nós temos, né? O edital vai trazer a explicação para isso, começando aqui no item 8.2.20.1 e dali ele vai descendo até o 8.2.21, tá? Então, o que ele vai falar? Ele vai falar que tem os dois sistemas, renda maior, renda menor. Ele vai chamar o renda menor, renda inferior, ele vai chamar de grupo 1, tá? Então, guarda essa informação, ó, ele vai chamar de grupo 1, renda menor. E ele vai chamar de grupo 2, renda superior, renda maior. Não confunda grupo 1 e grupo 2 que ele está se referindo aqui com grupo 1 e grupo 2 dos cursos, tá? Porque lá no final, quando ele mostra a lista de cursos, ele fala curso de grupo 1, curso de grupo 2. Não tem nada a ver essa nomenclatura aqui, tá bom? Aqui ele está se referindo a grupo 1 e grupo 2 dentro das subcotas de escola pública. Aí o 8.2.20.2 ele vai falar bem assim, ó. As vagas dentro de cada grupo, né, estão subdivididas em 2 níveis. Então, estão divididos em 2 grupos e 2 níveis. Quais são os níveis? A gente tem os níveis de candidato que se autodeclara preto, pardo, indígena, quilombola, ou seja, nível 1 é a questão racial, são os candidatos que se enquadram na questão racial da escola pública, e nível 2 são os candidatos que não se enquadram na questão racial, ou seja, é o famoso não PPI. Então aqui é o PPI e aqui é o famoso não PPI, tá? Que agora seria, né, PPI-Q, né, que é quilombola também. Aí o que acontece? Então nós temos 2 grupos, que é renda maior, renda maior. E nós temos 2 níveis, que a gente tem aqui a questão não racial, racial e não racial, tá? E aí beleza, aí ele vai explicando que o grupo 1, que é aqui a galera da renda menor, né, que um salário mínimo e meio, menor ou igual, esse grupo é o mais restritivo, é o que possui mais restrição, mais subcotas, tá? É o que tem mais subcotas, beleza? É o que está mais ali no núcleo das subcotas, tá? É o candidato que acumula mais subcotas ali dentro, né, do grupo aqui que acumula mais subcotas ali. É o que mais vai concorrer nas outras subcotas, tá? E aí a gente vai ter aqui o nível 1 sendo também o mais restritivo. Então, o grupo 1 e nível 1 são os mais restritivos. O que é o grupo 1? Renda menor. O que é o nível 1? Racial. Então, renda menor, racial é o mais restritivo. Mais restritivo é aquele lá que mais acumula subcotas, tá? Vai ser o número 1 na preferência ali, beleza? Vai ser o candidato número 1 na preferência. Beleza. Aí a gente vai ter o seguinte, ele vai falar, ó, as vagas do sistema de cotas serão preenchidas de acordo com a lógica apresentada pela Lei 14.723 de 2023. Essa Lei 14.723,
ela é muito parecida com a lei anterior de cotas, só que a diferença é que a cota lá era 1,5 salário per capita, agora é 1 salário mínimo. Mas a lógica aqui é a mesma, tá? A lógica aqui é a mesma. Você sai sempre do mais restritivo para o menos restritivo, tá? Então, o que o item fala? A inscrição efetivada em determinado subsistema de vagas, o candidato, né, classificado que tiver sua inscrição efetivada em determinado subsistema de vagas, concorre em todos os subsistemas de vagas menos restritivos àquele subsistema de vagas que sua inscrição foi efetivada, tá? Então, repetindo, o candidato que tiver sua inscrição efetivada em determinado subsistema de vagas concorre em todos os subsistemas menos restritivos. Então é o seguinte, o candidato está num sistema mais restritivo, ele concorre em todos os outros menos restritivos. Então é da esquerda para a direita. O cara, quanto mais à esquerda, mais ele vai concorrer nas subcotas à direita, tá? Vocês vão ver isso num exemplo ali, tá bom? E aí ele fala bem assim, ó, o candidato somente poderá ser selecionado à vaga em um único subsistema. Então, apesar do candidato concorrer, muitos deles concorrerem em vários subsistemas ao mesmo tempo, o que ele passar é o que ele vai entrar, e aí ele não ocupa a vaga de outro sistema. Então, às vezes ele é o primeiro em 2 subsistemas, mas qual é aquele que ele concorreu? Qual que é aquele que ele marcou que ele queria concorrer? É o sistema 3, então você vai entrar pelo sistema 3, mesmo sendo o primeiro do sistema 7 também, você é o primeiro do sistema 3 e primeiro do sistema 7, você não vai pegar a vaga de ninguém do sistema 7, porque você está passando aqui no sistema 3, tá certo? Isso impacta bastante, né? Porque dá a impressão às vezes que o candidato que passa num sistema mais restritivo, ele está pegando uma vaga do outro sistema, e não é verdade, tá? Ele não está pegando vaga de ninguém, a não ser a dele. E aqui ele fala que o sistema de cotas para negros que não forem preenchidas serão adicionados ao sistema universal. Aqui é o seguinte, galera, aquelas vagas lá da ampla, né, da cota para negros da ampla, que não forem preenchidas, ela vai para o sistema universal, beleza? Aqui na cota de escola pública, apesar de não estar muito explícito isso aqui, se sobrar vaga na cota de escola pública toda, né, por exemplo, do sistema menos restritivo até o mais restritivo, né, do mais restritivo para o menos restritivo, se for sobrando vaga que não tiver mais ninguém para ser chamado aqui na escola pública, essa vaga que sobrar vai para a ampla também, tá? Vai lá para o sistema universal também, beleza? Agora vamos tentar ver aqui com um exemplo, né, que fica mais fácil aí exemplificar aqui. Então, olha só, eu estou pegando como exemplo aqui o curso de design. Quando você baixa o resultado dos candidatos, aparece assim, né? Tudo misturado, né? Por isso que a nossa planilha da consultoria lá dá um trabalho, porque a gente deixa organizadinho, né? Então, eu trouxe o cabeçalho da nossa planilha só para vocês entenderem. Quando você tem os candidatos e o resultado final aparece desse jeito, você vai ver que aparece aqui o número de inscrição, o nome do candidato, a nota do candidato na língua estrangeira, a nota do candidato em humanas e linguagens, a nota do candidato em exatas, lá no segundo dia de prova, nota do candidato na redação, nota final do candidato, juntando os 2 dias de prova, e aqui aparece o posicionamento do candidato. Tá? É aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, aqueles subsistemas, eles são divididos dessa maneira aqui. Ó. Do 3 em diante, até o 10, são aqueles 8 lá de escola pública que a gente viu. Então, a gente vai ter aqui ó, o sistema 3, né, que é renda baixa PPI racial, renda baixa PPI racial PCD, renda baixa não racial, tá? Não racial, renda baixa não racial PCD, aí aqui a gente vai ter renda alta, então aqui a gente pode chamar assim, ó, renda baixa e aqui renda alta, beleza? Aí a gente vai ter aqui, ó, que lá ele chama de grupo 1 e grupo 2, né? Então o que ele chama de grupo 1 são essas vagas aqui, e grupo 2 são essas vagas aqui, à direita. Aí o que acontece? A gente vai ter a questão racial, que é o PPI, e não racial. Aí aqui ele chama lá de nível 1 e nível 2, né? Então a gente vai ter renda baixa racial, não racial,
renda baixa racial PCD, renda baixa não racial PCD. A mesma coisa a gente tem lá do outro lado, ó. Racial renda maior PCD, não racial renda maior, não racial PCD. Tudo dentro da cota de escola pública, tá? Agora vamos ver a nota de alguns candidatos para a gente entender aquela numeração do resultado, né? Olha só, aqui eu tenho como exemplo aqui o Gabriel. O Gabriel, aqui tem a nota do Gabriel e tem o posicionamento do Gabriel. Todos esses tracinhos aqui, ó, dizem respeito a isso aqui, ó. Esses tracinhos aqui correspondem ao posicionamento dele nesses sistemas, tá? Do 1 até o 10. E aí, como é que eu vou saber o ponto de partida? É só você lembrar a distribuição das notas. Aqui eu visualizo, ó, que esse número maior é a nota final dele, é o argumento final. Aqui, argumento final. Daqui em diante é o posicionamento dele. Daqui em diante é o posicionamento dele. Essa nota grande aqui, argumento final. Daqui em diante é o posicionamento. Essa nota grande, daqui em diante é o posicionamento. Aí como é que fica isso, né? Olha só. Lembra lá que foi falado que é do sistema mais restritivo para o menos restritivo. Eu escrevi ali mais restritivo 2 vezes, mas deixa eu só corrigir aqui que na verdade é mais restritivo e menos restritivo. Aqui é menos restritivo, beleza? Então, corrigido aqui, vamos lá. Aí o que a gente tem aqui, né? Pegando a nota do Gabriel. Aqui é a nota do Gabriel, aqui é a nota dele, né? O argumento final. E aqui, ó, daqui para frente é o posicionamento dele. O primeiro número que aparece corresponde ao sistema 1, tá? Então aqui vai ser exatamente nessa ordem. O primeiro número é o sistema 1. Segundo número, sistema 2. Terceira posição, sistema 3. Então o primeiro número, sistema 1. Segundo número, sistema 2. Terceiro número, sistema 3. Perceba que esse candidato aqui tem apenas um número. Se ele tem apenas um número, quer dizer que ele só concorre aqui, né? E aqui aonde? No sistema universal. Esse candidato aqui, o Gabriel, ele só está concorrendo no sistema universal, tá? Beleza. Aí a gente tem aqui um outro exemplo. Um outro exemplo aqui, ó. A gente tem aqui a Emily. A Emily, essa aqui é a nota da Emily. E aí a Emily, ó, o primeiro número após a nota dela é o sistema 1. Depois é o sistema 2, sistema 3, sistema 4, sistema 5, sistema 6, sistema 7, sistema 8, sistema 9, sistema 10, tá? A Emily, dá para perceber que os sistemas de candidato com deficiência são sistemas pares, tá? Então, ó, 4, 6, 8, 10. A Emily só apareceria nas posições pares se ela estivesse concorrendo na cota com deficiência, mas ela não está. Dá para perceber que ela não é candidata com deficiência, porque ela não aparece em nenhuma posição par, tá? De dentro da escola pública, claro, né? Daqui em diante. Então aqui, ó, aqui é a posição sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São todos os sistemas, tá? Que ela está concorrendo. Então, aqueles em que aparece uma numeração são aqueles que ela está concorrendo. Então, perceba, aqui vai ser a nota dela, da Emily, né? Na ampla. Então, essa nota aqui, ó, lá no sistema universal, essa é a nota da Emily no sistema universal, tá? Então, aqui a nota dela no sistema 1, certo? Então, aqui, ó, é a nota dela lá na ampla, né? No sistema 1. Ela está na posição 102 no sistema universal. Então, ela concorre lá também? Concorre. Aquele sistema que for mais benéfico para ela, ela pega a vaga. Só que, normalmente, a pessoa vai passar no sistema que ela faz jus mesmo. No caso dela, é o mais restritivo. Ela só vai ter chance mais no sistema aqui mais restritivo, porque a nota dele, nesses sistemas mais restritivos, costuma ser mais baixa. Então, dificilmente ela passa no universal e não passa na cota de escola pública. Por isso que muita gente fala, mas às vezes eu fico pensando que acho que é melhor ir logo para o sistema universal, porque tem 9 vagas, a minha cota só tem 2 vagas, acho que não vale a pena não. Cara, é bobeira, porque na cota de escola pública a nota é muito mais baixa. Tem menos vaga, mas a nota é muito mais baixa. Lá na ampla a nota é muito mais alta. E tem mais vagas, mas a nota é muito mais alta, costuma ser bem mais alta.
com raríssimas exceções ali de alguns cursos, que aqueles cursos que não preenchem vaga, os outros, galera, as notas são muito maiores no sistema universal. Então não vale a pena o candidato de escola pública ir para o universal, não. Aí, olha só, sistema 2 ela não concorre, porque ela não é da cota para negros do sistema universal. Aí, de fato, ela começa a concorrer do sistema 3 para frente, da posição 3 para frente. Só que ela não concorre em todos os sistemas. Quais são os sistemas em que aparece nota para ela aqui, ó? Aparece aqui, ó, no sistema 3, que ela está em terceiro, no sistema 5, que ela está em terceiro também, no sistema 7, que ela está em quinto, no sistema 9, que ela está em 11º. Então, ela concorre em todos esses sistemas. Aquele que for mais favorável para ela, né, que chamá-la primeiro, ela entra, tá? Que tiver dentro da quantidade de vagas previstas, ela entra. Mas muito provavelmente, né, por ela começar aqui do sistema 3, certeza que ela é uma candidata do sistema 3. Ela é uma candidata do sistema 3. E o sistema 3, ele é o sistema mais restritivo que existe, né? Tirando, claro, a condição de PCD. Porque ele é o que vai acumular mais subcotas, porque ele é o de escola pública, renda baixa, tal, né? Um dos que mais acumula subcotas. Então, o que acontece? Ela concorre dele para frente, em todos, né, que estão mais ou menos similares à condição dela. Ela só não concorre aqui nas cotas PCD, que é o 4, 6 e 8 e 10. Mas daqui da esquerda para a direita ela concorre em tudo. Aquele que chamar primeiro, dentro das vagas ali que está prevista para aquela subcota, ela entra. Só que normalmente o sistema 3 é o que mais vai ter vagas. Então é muito difícil ela ser chamada lá na frente e não ser chamada na cota dela. É muito difícil isso acontecer, né? Então ela concorre aqui, ó, em terceiro lugar aqui no sistema 3, terceiro lugar no sistema 5. Se ela fosse aqui, se tivesse 3 vagas nos dois sistemas, 3 vagas no sistema 3, 3 vagas no sistema 5, o que ia acontecer? Ela seria chamada somente para o sistema 3, porque é o sistema dela. Ela não vai roubar a vaga do outro. A não ser que o sistema dela não chamasse, só tivesse 2 vagas, e o sistema 3 tivesse 3 vagas e chamasse ela. Entendeu? Agora, é muito difícil o sistema dela ter menos vagas do que os outros sistemas, tá? Muito difícil isso acontecer, eu nunca vi, tá? Então ela concorre nesse sistema, que é o 3, concorre no 5, concorre no 7 e concorre no 9. Ou seja, ela está em 4 subsistemas. Aquele que for mais favorável, ela entra, tá? Beleza. Agora, se eu tiver um candidato que é só do sistema 5, vocês vão perceber que alguns candidatos, a numeração começa só da 5ª posição para frente. Esse candidato concorre no sistema 5, no 7 e no 9. E dali para frente, aquele que chamar primeiro, ela vai, a pessoa vai. Beleza? Aí eu vou ter um candidato aqui, ó, como esse exemplo aqui, ó, que é um candidato que está no sistema 7. Como é que eu sei disso? Olha só, nota... Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, ó, essa terceira posição, a do João Pedro, ele é o terceiro colocado no sistema 7. Se ele é do sistema 7, ele só concorre no 7 e no 9, tá? Se sobrar vaga dos sistemas de candidato com deficiência, ela vai para o sistema ao lado. Então, por exemplo, se sobrou vaga aqui, ó, do sistema 4, vai para o sistema 3. Não preenchendo aqui o sistema 3, vai para o 5. A do 6, se sobrar, vai para o 5. Se não preencher, ou vai para trás, sempre vai para trás primeiro. Se já tiver preenchido tudo, vai para frente. Então, se não preencher aqui do 8, vai para o 7, né? E assim vai embora, né? Se não preencher aqui a do 10, vai para o 9 e aí por aí vai, entendeu? E aí é o seguinte, galera, aqui, ó, sistema 7. Se o candidato ele concorre no 7 e no 9. Se a do 9 tiver mais favorável e ele for chamado primeiro, ele vai no 9. E aí libera a vaga aqui no 7. Mas é muito difícil um candidato ter uma posição melhor num sistema menos restritivo do que no mais restritivo que ele está. É muito difícil isso acontecer. Os números eles normalmente não ficam ao contrário. Por exemplo, é muito difícil acontecer assim, ó, o candidato está em 9º aqui e está em 3º aqui. É muito difícil isso acontecer, tá? Eu particularmente nunca vi.
porque ele concorre daqui para cá e as notas são mais baixas aqui e aqui vão aumentando. Então é muito difícil o cara não conseguir num sistema com nota mais baixa e conseguir num sistema com nota mais alta. Muito difícil isso acontecer. Aí aqui eu tenho o Kenzo, ó. O Kenzo aqui é a nota dele, sistema 1, ampla. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E aqui 9. Não, pulei uma aqui. Começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Então é um candidato do sistema 9. Esse é o último sistema da cota de escola pública sem ser candidato com deficiência. Esse é o último sistema, tá? Esse sistema aqui, ele é o que tem as notas mais altas da cota de escola pública. É aquele candidato aqui, ó, com renda não é racial e ele tem renda maior. Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando em cima, nesse cabeçalho, está a renda maior que um salário mínimo e meio, porque aqui eu peguei de exemplo da minha planilha mais antiga. Mas esse edital agora já está trazendo a questão de renda só um salário e não 1,5, tá? Mas o resto é a mesma coisa. Aí esse candidato aqui, galera, ó, ele só concorre aqui. Esse candidato do sistema 9 na cota de escola pública, ele só concorre aqui. O máximo que pode acontecer aqui é se sobrar vaga para ele, a vaga dos outros sistemas vem para ele, tá? Esse candidato ele só concorre aqui dentro da cota de escola pública e concorre aqui também na ampla, lá no sistema universal, tá? Beleza. Se um candidato de um sistema desse aqui não pode concorrer, não manda documento. Eu era candidato de renda baixa, não mandei documento, então agora eu estou de renda alta, né? Então ele vai para o outro sistema. Um candidato que manda documentação aqui de renda não sendo aceita na renda baixa, ele passa automaticamente a concorrer na renda alta, certo? Agora, se ele é de escola pública aqui e ele não manda documentação de cota de escola pública, ele automaticamente passa a concorrer no sistema universal, que é o sistema 1, tá? Ué, mas e se ele mandou a documentação de renda, só esqueceu da escolaridade? A primeira coisa que o candidato precisa para concorrer na cota de escola pública é a escolaridade. É a declaração escolar, aquela coisa toda lá. Se ele não tiver essa nota, se ele não apresentar esse documento, ou ele não for aceito, tchau, cota de escola pública. Ele não concorre em nada na cota de escola pública. Então, o documento principal que vocês precisam, quem vai concorrer aqui na cota de escola pública, é essa documentação de comprovação de escola pública, que é o diploma, o histórico, declaração de conclusão, porque se isso aí falhar, você vai para a ampla, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, um candidato que estava concorrendo aqui no sistema 9, né? Ele achou, né, que ia concorrer no sistema 9, mas ele mandou a documentação de escola pública, que aqui só tem que mandar essa, né? E não foi aceita, ele vai para a ampla. Agora, se esse candidato concorre para algum curso nessa cota e ele não passa, ele passa a concorrer como? Nela mesma, ele continua concorrendo nela. Porque vai aparecer aqui, ó, a posição dele nela, nessa cota. Então, o João Pedro que está em 8º nessa cota, ele vai concorrer nela e ele vai concorrer em 3º na outra. Ele continua concorrendo nessas cotas. Enquanto for rolando as chamadas, ele está aqui na lista de espera dessas cotas e também da ampla. Aquele que chamar primeiro, ele vai. Beleza? Então, um candidato que tenta, né, concorrer num curso aqui no sistema 3, ele não passa. Ele passa a concorrer aonde? Ele continua no sistema 3. E ele estando no sistema 3, ele concorre em todos os sistemas ao lado. Aquele que for mais benéfico para ele, ele entra. Entendeu? Então, eu queria marquei um curso, eu era do sistema 3, não passei. Então quer dizer que agora eu vou para o universal? Não. Você continua concorrendo normal no sistema, na lista de espera. E aí a lista vai rodando, rodando, rodando até talvez um dia chegar em você, dependendo da posição que você está. Beleza, pessoal? Então aqui foi um aulão só sobre esse negócio de posição de candidato, subsistema da cota de escola pública. Eu espero ter conseguido responder minimamente aí o que perguntou, né, aqui o Gabriel, né? Perguntou aqui, olha o Gabriel, Matheus, né? Falando de Gabriel da nota, o Matheus e a Lohane, né? Então a Lohane perguntou onde é que está a ordem de prioridade, né? De preferência de vaga, né?
Na verdade, já respondendo o que ela falou aqui, não existe exatamente uma preferência de vaga ali, porque vocês já são distribuídos nos sistemas que vocês se inscrevem. Então, se você se inscreve no sistema 3, você é do sistema 3, concorrendo nos outros também. Se você se inscreve no sistema 9, você é do 9 concorrendo, o 9 não concorre mais nenhum, né? Sistema 5 concorre nos demais. Sistema 7 concorre nos demais. Aquele que for mais benéfico você entra, tá? Então ela coloca aqui, caso eu não me classifique, por exemplo, na cota de renda, eu não concorro no sistema universal? Concorre. Se você está dentro da escola pública, você concorre no universal, e se você não se classifica na cota de renda, não é que você não se classifica na cota de renda, você não vai ter, às vezes, a documentação de renda aceita. Aí você se inscreve para um sistema, eles vão analisar a sua documentação, se ela não for aceita, você vai para outro sistema e concorre nele, certo? E nos outros ali menos restritivos, tá? Não é que vai ter uma ordem, não, ó, são 7 vagas, então a primeira vaga vai para fulano do sistema 1, a segunda vaga vai para fulano do sistema 3. Não é assim. O edital, ele já traz as vagas específicas para cada sistema. O próprio edital já define a quantidade de vagas de cada sistema. Então, não existe uma ordem de preferência exatamente, tá? O que existe, na verdade, são os subsistemas que você concorre num sistema e concorre no outro também. Então, por exemplo, aqui, ó, trazendo aqui para vocês, ó, o edital, ele traz lá, ó, quantas vagas tem aqui a administração na cota para negros, no sistema universal, e em cada um daqueles 8 subsistemas já está especificando quantas vagas. Então, eu concorri aqui para o sistema 3, sistema 2, né? Quer dizer, então, que se eu não passar nele, eu não passo em nenhum, eu vou automaticamente para a universal? Não, você concorre nos dois, né? O que for mais benéfico, tá? Mas, normalmente, a tendência é você ser chamado no subsistema que você se inscreveu e não no outro. Se você concorre em mais de um, dificilmente você vai ser chamado no outro, né? A menos que tenha uma situação de sobrar muita vaga lá. Mas normalmente sobra vaga no mais restritivo e não no menos restritivo, tá? Então, respondendo aqui a Lohane, né? Caso eu não me classifique na cota de renda, eu não concorro no sistema universal, você concorre sempre no sistema universal, mesmo estando na cota de escola pública. E naquele sistema que você se inscrever, que a documentação for aceita, você fica nele sempre, tá? Sempre, até as vagas chegarem até você, né? As chamadas chegarem até você, se caso isso acontecer, né? Se for chamar a quantidade, se você não tiver muito lá para trás. Lá, o que o Matheus tinha falado, né? O candidato que está na renda baixa, né, obter um desempenho, né, que o classifica. No sistema restritivo, esse participante é selecionado ocupando a vaga do sistema menos restritivo. Na verdade, se o candidato está no sistema, se ele está no sistema da esquerda, a preferência é para ele ser chamado à esquerda, né? Porque é o mais restritivo. Aí, se ele não passasse, caso chegar na posição dele à direita, ele vai lá e entra na vaga à direita, tá? Mas é mais difícil isso acontecer. Mais uma vez eu repito, é difícil isso acontecer, tá? Normalmente ele vai ficar, se ele é do sistema mais restritivo, a chance dele ser chamado vai ser maior para o sistema mais restritivo. Tá bom? Beleza? Então acho que eu respondi, né? Eu espero ter conseguido responder. Aqui eu não tenho pressa para dar resposta não, viu, galera? Então, quem está achando aqui que eu vou responder de qualquer jeito, em 1 minuto e 30 segundos, pode mudar de canal aí, procurar outro canal. Eu vou responder detalhadamente aqui para a galera, tá bom? Beleza? Então agradeço aí, espero ter conseguido responder, sanar das dúvidas ali. Tamo junto, contem comigo sempre. Um abraço. Tchau, tchau.